primeiro em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 ao 13, gente. Vamos primeiro Apocalipse 1. Aleluia. Do 1 ao 13, e depois nós vamos ler Apocalipse 3, dos versículos 14 ao 21. Hoje eu farei apenas uma introdução dessa carta ou deste livro, onde nós vamos aqui, no decorrer das próximas quintas-feiras, falar sobre as 7 igrejas que Jesus revela ali para João e manda com que ele escreva para essas 7 igrejas. Então hoje eu vou apenas fazer um panorama histórico, cultural e espiritual dessa época, para que vocês entendam quando nos próximos encontros a gente for mergulhar definitivamente na vida ou na história, no contexto de cada igreja. Meus amados irmãos, eu sei que os cultos de quinta-feira, as quintas-feiras têm sido um grande desafio para todos nós. Primeiro, porque nós trabalhamos, né? E depois de um dia cansado de segunda, terça, quarta, quinta-feira, estar aqui depois de um dia de labuta não é fácil, né? Não é fácil. E eu sei que, às vezes, para a gente estar atentos ao que Deus tem para falar, depois de um dia puxado, não é fácil. Mas eu peço para que vocês me aguentem pelo menos mais 30 minutinhos, porque hoje nós só faremos uma introdução do que nós vamos falar nas próximas quintas-feiras. Então, não se despeça diante do que Deus tem para nós. Eu confesso que quando, em oração, eu falava com Deus qual é o tema que o Senhor quer que nós preguemos aí no mês de novembro e no mês de dezembro, e o Espírito Santo me tocou para falarmos sobre a mensagem, ou as cartas, ou a carta que Cristo tem para a sua igreja no século atual, para os dias de hoje. E eu confesso a vocês, gente, que é uma preocupação, não só no meu coração, mas no coração também do pastor dessa igreja, de que, como igreja de Jesus Cristo, nunca houve tanta necessidade de entendermos de uma forma detalhada, Everton, quais são os propósitos de Deus para a vida da sua igreja nos últimos dias. Porque nós estamos vivendo dias desafiadores enquanto os cristãos, sim ou não, gente? Nós estamos vivendo dias que a gente não sabe para que rumo correr quando vem tantas ofertas, quantas ofertas e oportunidades para que a gente fuja de um plano maior de Deus que Ele já desenhou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, ser cristão nesta era nunca foi tão complexo, gente, tão desafiador como nos dias atuais. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui algo muito importante que eu sinto no meu coração com relação à igreja de Jesus. Eu já estive, gente, por alguns lugares ou por algumas igrejas pregando o Evangelho, compartilhando a palavra de Deus, não só no Brasil, mas fora do país. E por onde eu tenho passado, eu confesso que há essa preocupação no meu coração. Antes você prega enquanto um pregador que vai e leva a mensagem, depois você volta para sua casa e está tudo bem. Mas quando você tem a responsabilidade nas suas mãos, como pastor de igreja, enquanto pastor ou pastora, existe ali uma responsabilidade um tanto ainda maior de fazer com que a membresia da igreja ou a igreja de Jesus entenda quais são esses planos ou qual é o propósito de Jesus para a vida da igreja desde quando Jesus chamou os seus discípulos e a partir dos seus discípulos comissionou o seu povo para fazer discípulos pregando o Evangelho, ensinando a guardar a palavra de Deus e os ensinamentos e praticar até que o Senhor venha. Então, essa é a preocupação do coração do pastor dessa igreja e da pastora dessa igreja. Então, eu quero refletir com vocês aqui, como parte introdutória, que nós lemos, coloca ali, Leonardo, capítulo 1, dos versículos 9. Quando nós iniciamos aqui a leitura, nós começamos dizendo, cadê, Leonardo? Capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 diz assim, João, diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, ele estava onde, gente? Na ilha. Não, está muito fraco. Onde João estava quando ele teve a revelação de Jesus? Na ilha. Na ilha chamada Patmos. E para que vocês entendam, através desse fundo histórico, vocês precisam entender por que João ele foi parar nessa ilha chamada Patmos. Não sei se vocês conhecem um pouquinho de história. Jesus inaugurou a igreja através dos seus apóstolos, dizendo, olha, fiquem em Jerusalém, capítulo 1 de Atos, no versículo 8 e 9, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês serão as minhas testemunhas. Aonde, gente? Começando em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Porque entender, gente, da história da igreja é importante quando você vai falar das 7 igrejas que Jesus escreve as cartas ali no livro de Apocalipse. Porque se você não entende o conceito da história, você vai ficar perdido. É importante porque Jesus, ele instaurou, ou ele inaugurou a sua igreja através dos apóstolos. Jesus disse que obras maiores a igreja dele, a igreja de Cristo faria. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus cumpriu seu ministério no período de 3 anos, sim ou não, gente? Sim. Então foi um curto período de tempo, onde Jesus ele veio como homem e como Deus ele manifestou a sua glória, através de milagres, de prodígios e maravilhas. Jesus morreu como homem, ressuscitou como Deus e ele voltou para a glória. Então ele inaugurou a igreja e disse, vocês fiquem em Jerusalém, até que se cumpra então o dia de Pentecostes.
E depois vocês serão as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. E esse comissionamento, essa missão, se cumpre nas nossas vidas até os dias de hoje. Porque a história da igreja, gente, continua em nós, nessa geração. Na era que nós chamamos de a era da graça, onde a manifestação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, se manifesta e se revela através de nós e em nós, para que a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, ele atinja não só o povo escolhido, mas também aqueles que estão perdidos. Então a igreja de Jesus, ela foi comissionada para fazer o quê? Apenas nos cultos de quintas-feiras e domingos, nos sentarmos aqui, ouvir uma mensagem e ir embora para os nossos lares? É para isso, gente? Qual é a comissão de Jesus para nós? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o comissionamento, ou a comissão de Jesus para todos nós. Se eu sou a igreja de Jesus, eu faço parte desse corpo de Cristo, então eu tenho essa comissão, essa responsabilidade. Então quando nós estamos aqui, nós estamos sendo cheios, aprendendo a palavra de Deus, através das instruções do Evangelho. Nós somos cheios dele, para lá fora a gente explodir como uma dinamite na vida das pessoas. Então a igreja primitiva entendeu. Os 120 crentes, sempre houve, pelo menos uma vez por ano, a festa do Pentecoste. Este povo subia no templo e ali eles celebravam Jesus. E esse povo, então, em Atos 1:8, eles subiram até o templo, chegando lá, comemorando a festa do Pentecoste. A Bíblia diz que os 120 crentes, eles foram cheios do Espírito Santo. A ponto de Pedro, quando ele foi transformado, cheio do Espírito Santo, no capítulo 3 ali de Atos, nós vamos ouvindo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, de maneira que até aqueles que não falavam a língua, o aramaico, que era transferido na mensagem de Pedro, começaram a entender nas suas próprias línguas, nos seus próprios idiomas, o que o apóstolo Pedro estava pregando. Ou seja, houve a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e aqueles irmãos que saíram dali, eles, por onde eles passaram, eles começaram a propagar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Então essa é a responsabilidade da igreja. Continua sendo. Nós somos transformados aqui dentro, através da mensagem da palavra de Deus, para transformarmos as vidas lá fora, através deste poder, através dessa mensagem. E a história diz, através de Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Vocês já pararam para pensar? Por que Atos dos Apóstolos? Atos significa ação dos apóstolos. A igreja, depois que foi cheia, gente, essa igreja entrou em ação. De forma que por onde passava o crente, havia milagre. De acordo com a história bíblica, diz que através da sombra de Pedro, os enfermos eram curados. O apóstolo Paulo, quando tocava, as pessoas tocavam no lenço de Paulo, as pessoas eram curadas. E a minha pergunta hoje é: o que acontece nas nossas vidas? Que as nossas vidas muitas vezes não transmitem essa manifestação de poder que leva a cura, que leva a salvação e milagres para as vidas daquelas pessoas que estão em nossa volta. O que mudou? Jesus permanece o mesmo. Quando Jesus se revela a João, qual é a mensagem que ele diz assim? Ali, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ou seja, ele é o mesmo, ele não mudou. Mas o que mudou? Será que a igreja de Cristo tem entendido essa mensagem de salvação? Será que a igreja está entendendo qual é o seu papel no reino? E é por isso que existe, da nossa parte aqui, enquanto pastores, essa preocupação de que a igreja entenda qual é o nosso papel no reino. Nós não fomos chamados, gente, apenas para nos sentarmos no banco, numa cadeira de uma igreja confortável, em dias como esses, sairmos daqui e as nossas vidas não frutificar, não dar fruto, começando dentro das nossas casas. Não faz sentido ser crente se a minha vida não há uma mudança para impactar o outro quando olhar para mim. Eu sou o reflexo de Cristo, porque se alguém está olhando para mim, essa pessoa está vendo o próprio Cristo. Por isso que cristão significa pequenos cristos, ou o próprio Cristo. Então, se alguém quer ver Jesus, é só olhar para nós. Olha a responsabilidade, gente, de ser um cristão. Se alguém quer ver Jesus, se alguém quer conhecer Jesus, é só andar com a gente. Mas de que maneira a minha vida está transmitindo a vida do cristianismo? Como eu tenho refletido o Evangelho, o cristianismo através da minha vida? E a igreja de Atos, ou a igreja primitiva, entendeu isso. Então, no ano 54 depois de Cristo, nós ouvimos, não sei se vocês já ouviram falar de um imperador que passou na vida da igreja. Eu falo que ele passou temporariamente na vida da igreja, mas esse homem fez um estrago na vida da igreja no sentido físico. Mas espiritualmente, enquanto a igreja, muitos irmãos, muitos crentes morriam pelos mártires por conta do Evangelho de Jesus. A história diz que quanto mais matavam os crentes, a igreja crescia e crescia e crescia, e o Evangelho ia sendo anunciado por toda a Ásia. E hoje, quando a gente tem uma dorzinha no pé, quando o nosso calo está inchado, a primeira
igreja. Não quero mais servir Jesus. Não quero mais esse evangelho porque me dói o pé. Aí eu pergunto, que diferença da igreja, da primeira igreja para a igreja atual? O que aconteceu? Esse homem chamado Nero, o imperador da época, a igreja nesse tempo, gente, enfrentou um período muito difícil. Nero foi um dos imperadores mais ruins de toda a história. Depois dele, Domiciano, entre tantos outros. Se vocês começarem a estudar a história da igreja, que um dia nós vamos ter uma aula aqui sobre a história da igreja, vocês vão ficar perplexos sobre como aquele povo daquela geração sofreu. Nero era um homem violento e ele começou a perseguir de forma brutal os cristãos naquela época. Teve um episódio que marcou a história deste homem, que marcou o seu império. Ele era um homem louco, totalmente transtornado, desequilibrado. Se fosse nos dias de hoje, a gente chamaria ele de um psicopata, literalmente. Este homem, ele incendiou, gente, Roma, e ele colocou a culpa nos crentes. Os crentes já eram perseguidos até a morte. Aí o imperador, como viu que não podia vencer os crentes, porque quanto mais matava, jogava na fogueira, quanto mais mandava para as areias para os leões comerem, mais a igreja crescia, ele falou, agora eu vou causar uma situação aqui e eu vou culpar esse povo, para ver se esse povo encerra esse negócio de cristianismo de uma vez por todas. E Nero, então, ele põe fogo em Roma e ele culpa os crentes. Diz a história que milhares e milhares de crentes, eles foram mortos por conta dessa denúncia. O imperador, imagina como se fosse o presidente da república, acusando os cristãos de colocarem fogo em Roma. E como se não bastasse, diante desse episódio, no ano 70, depois da morte de Nero, veio outro homem, chamado Domiciano. Mas antes disso, durante uma rebelião que houve em Israel, o general Tito, gente, destruiu Jerusalém. E aí, a perseguição aos cristãos continuou. E mesmo diante dessas dificuldades, a pergunta é, Deus estava no controle dessa situação? Mesmo diante dessas perseguições até a morte dos crentes, a pergunta é, onde estava Deus? Porque quando nós falamos de perseguições, quando acontecem os caos no mundo, quando vem as guerras, as violências, a primeira pergunta que aqueles que não têm Jesus perguntam é, mas cadê Deus? Deus existe? Porque se Deus existisse, ou se Deus está no controle, então por que as criancinhas morrem, os inocentes padecem por conta da culpa dos outros? Quem já ouviu isso? Eu ouço até hoje. Cadê o seu Deus? Prova que Ele está no controle. Mas eu quero dizer para vocês que Deus sempre esteve no controle de todas as circunstâncias, de todas as situações. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às mortes, mesmo em meio à violência, Deus sempre esteve no controle. Aleluia! Então João, gente, que foi o único apóstolo sobrevivente. Glória a Deus. Imaginem vocês, de 12 apóstolos, o único que não foi martirizado. De todos os apóstolos que foram mortos, através dos mártires, diante das perseguições. Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo. Pedro, o apóstolo, foi morto, gente, crucificado de cabeça para baixo. Todos foram mortos de forma brutal. Todos. A pergunta é, o que esses homens faziam de mal? Qual era o mal desses homens? Que foram comissionados por Jesus e chamados por Jesus para pregar o Evangelho. Qual era o mal que esses homens faziam? E aí, gente, me respondam. Vocês já pararam para pensar? Esses homens doaram as suas vidas até a morte por conta do Evangelho de Jesus. Todos eles morreram de forma brutal. Apenas João, que diante a essa perseguição, ele se exilou. Ele foi para uma ilha e ficou ali escondido. E foi exatamente ali que João recebeu então a revelação de Jesus. E é por isso que Apocalipse significa revelação. Apocalipse, o que significa? Revelação. Revelação de Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente tem medo até de ler o Apocalipse. Eu conheço crente que tem medo de ler o Apocalipse. Se no livro de Apocalipse, Jesus ele está revelando à sua igreja, não só o passado, mas o presente e também o futuro. As coisas que virão, o que vai acontecer. Por isso que ele começa dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Então quando Deus chama João, quando João tem a revelação, diz que João ali, ele viu Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo que João viu através dessa revelação, não foi aquele Jesus derrotado, que foi para a cruz com seu corpo ensanguentado, que foi para a cruz ali padecendo a dor que talvez nós não suportaríamos. João, quando ele viu Jesus, ele viu aquele Jesus que estava no controle do mundo, no controle de todas as coisas, mesmo quando seus outros irmãos já haviam padecido morte. João, ele teve a revelação de um Jesus glorificado, assentado no seu sublime e excelso trono, dizendo, João, sou eu, não temais, escreva as coisas que eu vou te revelar. É esse Jesus que João vê quando
a escrever todas as coisas que ele lhe ordenaria. Então eu quero dizer para você aqui, com essa mensagem introdutória, que apesar da circunstância, mesmo diante de fases ou circunstâncias sombrias na sua vida, Jesus ainda está no controle. Diga para alguém que está do seu lado, Ele ainda está no controle. Não temas, não temas, diga gente, não temas. Jesus ainda está no controle. E é por isso que isso nos lembra que independente das dificuldades, Jesus está presente e Ele atua em todas as áreas das nossas vidas. Ele atua em todas as circunstâncias. Viu, Nery? Mesmo quando seu filho está na culpa, Jesus está no controle. Ele não perdeu o controle das coisas. E às vezes a gente olha para a circunstância, a gente olha tudo na nossa volta, né, Miriam? E fala, mas cadê Deus? Será que Deus não está vendo? A gente se desespera, gente. Meu Deus. João, quando ele foi ali para a ilha chamada Patmos, eu imagino que João nem imaginava, penso eu, que João nem imaginava ter a revelação de quem, gente? Do próprio Cristo. Do Cristo. Aquele a qual ele andou com ele. Aquele a qual ele colocou a sua cabeça no seu ombro. Aquele que tinha intimidade. E ele podia chamar Jesus de amigo. Ou Jesus o chamava de amigo por conta da intimidade. Entre os 12, 3 andavam com Jesus. Era aquele mais íntimo, né? Pedro, Tiago e João. É esse João aqui, que agora está tendo a revelação. Não daquele Jesus com seu corpo marcado por conta dos chicotes, mas é aquele Jesus glorificado. Então João teve a visão de Jesus no meio das 7 igrejas. Jesus, ele estava presente e ele continua presente, não só naquela época, lá na Ásia, onde estavam as 7 igrejas, mas Jesus continua presente até os dias de hoje. Você crê que Jesus está presente aqui essa noite? Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Mesmo quando você, quem sabe, teve um dia difícil, teve um dia desafiador, Jesus está presente. Ele está presente dentro de você. Ele está presente na sua vida, independente da sua circunstância. Louvado seja o nome do Senhor Cristo. Aleluia, aleluia. E é por isso que a igreja de Jesus não deve perder a esperança, mesmo em dia ou diante das tribulações. E é importante a gente lembrar que por mais que desafiadora seja a circunstância, todos os dias eu durmo e acordo porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe da sua circunstância. Ele conhece a sua necessidade e Ele continua no controle da sua vida. E é interessante, gente, que lá no primeiro século, aquela igreja, diante das circunstâncias, sabe o que me ensina? Aquela igreja não murmurava. Eu já contei aqui para vocês, em algum momento de ministração, a irmã Perpétua. A história diz que ela tinha 9 filhos. E na época do imperador Domiciano, todos os romanos, judeus, deveriam se prostrar e se curvar diante da estátua. E aquele que não se curvasse diante da estátua em adoração a esse imperador, eles eram mortos, degolados. E a igreja de Jesus se recusou. Então a irmã Perpétua, entre outros cristãos, foi apresentada diante dele. E ele disse assim: ou você se curva, ou você morre. E vou matar também os seus 9 filhos. A irmã Perpétua olhou bem para ele e diz assim: ainda que me tire a vida, ainda que mate todos os meus filhos, eu jamais negarei o nome do meu Deus. Porque quando o meu corpo tombar aqui na terra, ele se levantará em glória, e eu estarei com ele, e cearei com ele, e eu serei como ele. Ele limpará dos meus olhos todas as lágrimas. Essa é a esperança do cristão. As nossas vidas, os nossos pensamentos não podem estar aqui neste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Nós estamos de passagem. Por isso se alegra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria de todo crente, que se alegra e celebra a salvação em Jesus Cristo. Ainda que meu corpo tombar aqui na terra, ele se levantará em glória e nós estaremos com Cristo. E a igreja, gente, as igrejas da Ásia Menor, especificamente na cidade como Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, elas eram igrejas que estavam expostas dentro dos centros urbanos mais influentes do Império Romano. Por isso que quando Jesus revela a João e manda que ele escreva, fala: João, escreva a igreja que está em Esmina, escreva a igreja que está em Pérgamo, escreva a igreja que está em Laodiceia. Por quê? Porque a igreja que fazia parte dessas cidades, elas estavam sofrendo as influências daquela era, daquele mundo. Assim como a igreja que está aqui na comunidade, a igreja Comunidade Cristã Zoe, que está aqui no bairro Jardim Ipanema. Nós também sofremos as influências deste mundo. Então Jesus quer nos alertar essa noite a como nos mantermos ilesos rumo a um propósito maior que o Senhor já designou para mim e para a sua vida.
gente. Romano foi um dos piores impérios que prevaleceu numa época em que Cristo chegou exatamente nesta era. Não para destronar os imperadores, mas para trazer um reino espiritual. Como nós já aprendemos aqui com as bem-aventuranças, um reino totalmente contrário. Que vem trazer a paz onde não há paz, vem trazer espada onde não há espada, vem trazer abraço, amor onde não há abraço nem amor. É esse Jesus que vem trazer esse reino. Mas este império aqui, ele exigia uma lealdade que muitas vezes envolvia não só o culto aos imperadores ou ao imperador, mas exigia que a igreja negasse, renunciasse à fé em Jesus. Imagine vocês, a gente já está acostumado, né? Todas as quintas-feiras e domingos está aqui para ouvir a palavra de Deus, para celebrar Jesus em comunhão com os irmãos. Imagine chegar um dia e os governantes disserem assim: está proibido a abertura de todas as igrejas no Brasil. O que seria, gente? Está proibido. E quem abrir igreja, ou então quem evangelizar ou falar de Jesus, será decapitado. O que vocês fariam, gente? E aí, gente, vocês percebem como é importante a gente refletir sobre isso? Existem países assim. Os países da janela 1040, que são os países muçulmanos. Se alguém chegar ali proferindo, falando de Cristo na hora, ele é morto. Aliás, ele nem entra como cristão. Para um missionário entrar nesses países, eles entram como um especialista, um profissional, um pedagogo, como médico, como professor. Porque se ele se intitular, eu sou pastor, ou eu sou missionário, eu sou um cristão, nem tem essa opção. Ele morre. Bíblia, não se leva a Bíblia para esses lugares. A Bíblia é a sua vida. Então vocês imaginem um decreto de que você não pode mais cultuar o seu Deus, de que você não pode mais se reunir nas casas ou na igreja ou em qualquer outro lugar e falar de Jesus. Porque se você o fizer, você está morto. E aí? Era isso que esses cristãos viviam. Então a igreja, ela queria servir Jesus. A igreja queria prestar os rituais de culto, a liturgia de culto, como nós estamos fazendo aqui. Mas o império exigia que eles prestassem lealdade apenas a ele, não a outro ser, que não fosse um imperador. Não havia possibilidade. Então a igreja, ela estava sofrendo este caos, e muitos cristãos já estavam, gente, se deixando levar pelas influências do mundo. E quando a gente começar a falar de cada igreja, Jesus, ele vai começar a pontuar: eu tenho contra ti, mas eu também tenho a seu favor. Tiver um contra e um a favor. Por que Jesus fazia isso? Para mostrar onde a igreja estava falhando, onde a igreja estava errando o alvo. Para que a igreja, vamos voltar, vamos fazer aqui um giro de 360 graus e vamos voltar para o propósito. Mesmo diante das crises, mesmo diante do não pode, é proibido, Jesus estava chamando essa igreja a continuar a cumprir um grande propósito, que é continuar pregando a tempo e fora de tempo. A minha pergunta para nós aqui hoje é: nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho? Será que nós estamos dispostos a sofrer as tribulações dessa vida por conta do Evangelho, sem negociar a nossa fé? Será que realmente nós estamos entendendo que ser cristão, dentro de um mundo que nos influencia o tempo inteiro, é negar a nós mesmos, é negar a nossa carne, é negar o mundo, é morrer para nós todos os dias e dizer: eu preciso morrer para que Ele viva em mim. Como diz o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E os cristãos, meus irmãos, ao rejeitarem esses cultos e a se recusarem à veneração ao imperador, eles eram vistos como desleais e anticulturais. E o resultado era: eles eram excluídos da sociedade. Eles eram afastados da sociedade quando não mortos. Então, quando você dizer não para o pecado, não pense você que Deus não está no controle da sua vida. Ele está no controle. Então, quando Satanás te chamar para pecar, quando o mundo te convidar para pecar, você diz: não, eu não nego meu Deus. Eu não posso negar Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por mim. Eu sei que quando eu digo não, o Senhor me fortalece. Eu sei que quando eu digo não para a carne, o Senhor está comigo, Ele me levanta quando eu não consigo. É o Senhor que está no controle da sua vida. Não é pelas suas forças, mas é pela força dEle. Então você pode dizer não. E o Senhor te convida a dizer não. Não, não para o diabo, não para o mundo, não para as coisas que te tiram do propósito maior, que é a salvação em Jesus. Diga não. E é um paradoxo muito grande, gente, entre a perseguição e a presença de Jesus. Porque quando nós olhamos aqui para o contexto dessa perseguição sofrida pela igreja, principalmente sobre o imperador Nero e Domiciano, a gente vê a fé dessa igreja, que se manifestava ainda mais, com mais fervor. Sabe, o povo estava mais disposto. Matou seu filho, assim como os filhos da irmã perpétua. O primogênito foi morto. Glória a Deus e aleluia, porque agora ele está com Jesus. Era assim.
Geralmente o nosso coração está nas coisas da terra. A gente está aqui. Não, eu tenho muito sonho ainda para conquistar. Eu conquistei minha casa ainda. Mas peraí, se Jesus voltar agora e você não tiver conquistado a sua casa, você vai falar: Jesus, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, porque eu ainda não comprei minha casa. Porque ainda eu não troquei meu carro. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Mas essa igreja celebrava, gente. E eu não estou dizendo que você tem que celebrar. Calma, entenda. Porque o morrer com Cristo é ganho, é lucro. O apóstolo Paulo disse que o morrer com Cristo é lucro. E essa é a esperança do crente. Quando a nossa esperança não está alicerçada ou enraizada nas coisas dessa terra, a gratificação, a gratidão é: se eu morrer agora, eu sei que eu vou estar com Cristo. Ô, gente, que esperança maravilhosa. Por isso que essas mensagens, esse tipo de mensagem, mais do que nunca precisa ser ministrada nos nossos cultos. Porque a maioria dos cristãos já perdeu essa sensibilidade, essa esperança de ver Jesus. A gente está tão enraizado nas coisas dessa terra, que quando a gente fala Jesus está voltando, o povo nem dá glória mais. Meu Deus. Que quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, ninguém está nem aí. O que está acontecendo com a gente? Que igreja nós somos? Ou o que queremos ser? Então, gente, essa história ou esse contexto tem nos ensinado que a igreja não depende de estatísticas, que a igreja não depende de tapinha nas costas, que a igreja não depende dos holofotes, das influências deste mundo para manifestar a glória de Deus. É a tempo e fora de tempo, independente da sua circunstância. Quantas vezes a gente está vivendo uma tribulação dentro de casa? É com o filho, é com o marido, é com a esposa, lá no trabalho, e às vezes já não tem cabeça, e mesmo assim a gente vem rastejando. E quando chega aqui, a gente ouve uma palavra que aviva o nosso coração, sabe, que arde dentro de nós e nos motiva a avançar e falar: aquele que viveu todas as aflições, ele venceu. E se ele venceu e agora está sentado à direita ao lado do Pai, nós também venceremos nele, por meio dele e através dele. Será que você pode aplaudir por isso? Nós também venceremos por ele. Há uma palavra, uma promessa para nós, que assim como ele é, nós seremos, e nós viveremos assim como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E nos dias de hoje, embora, gente, a perseguição em algum contexto seja menos visível, ela se manifesta também através dessas pressões culturais. Agora o errado é o certo, não é assim? O certo é errado. Os valores são invertidos. Aquilo que é certo, a sociedade diz que é errado, e aquilo que é errado, a sociedade diz que é certo. E lamentavelmente, o que está acontecendo com a igreja de Jesus? Ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. Jesus disse para os discípulos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal não salgar, que graça tem? Não tem sabor. Você imagina que você é um sal, e aí você coloca, você está ali no cantinho, você não salga o alimento como você tem que salgar. Aí a pessoa que vai provar o alimento, aquele alimento não tem sal, não tem sabor. Que graça tem? Você pegar aquele, fala um prato gostoso aí, vai. Um frango com quiabo, vai, que eu gosto. Pega um franguinho com quiabo. Você pode talvez colocar até aqueles temperos lá da Bahia, lá de Minas, mas se faltar o sal, gente, fica aquele negócio solto. Fala: poxa vida, está faltando alguma coisa. Assim é a nossa vida. Quando a nossa vida não dá sabor no mundo, faz sentido ser crente? Não faz sentido. E Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E quando chega a luz, o que acontece no ambiente, gente? Automaticamente as trevas recuam. Agora, se eu estou dizendo que eu sou luz, e eu não estou brilhando no meio das trevas, eu estou sendo mais treva do que luz, a gente precisa rever os valores da fé. A gente precisa rever os valores do Evangelho. Agora, se eu sou sal, que Jesus me chamou para ser sal dessa geração, deste mundo, e eu não estou exercendo o meu papel de ser sal, a gente precisa rever os valores do Evangelho. Então, quando nós olhamos para a vida da igreja, as 7 igrejas ali da Ásia, mas sempre Jesus, quando vai falar às igrejas, Jesus chama essa igreja para quê? Para o arrependimento, a fim de renová-los. Jesus sempre chama essa igreja para a dependência, as igrejas para a dependência dele. Jesus chama essas igrejas para esse fervor espiritual. Então, tudo isso nós vamos ver nos próximos encontros aqui. É apenas, gente, um panorama para vocês entenderem qual é o sentido de ser igreja e qual era o propósito de Jesus em mandar João escrever a essas 7 igrejas, que fazia parte de uma geração onde a igreja estava se perdendo, se deixando influenciar por conta das questões culturais, por conta das questões os valores que abrilhantavam os seus olhos. E a gente vive assim também. Se eu perguntar para você, em que você se perdeu? Em que você se perdeu ou você está se perdendo? Porque alguém está batendo nas suas costas e está dizendo: olha, você é um cara legal, viu? E aí você pode achar que você é um cara super legal, você está indo para as baladinhas. Sabe aquelas saidinhas? Escondidas, o pastor não está vendo. A pastora não está vendo, eu vou fazer escondido. Mas Jesus está vendo. E era isso que Jesus manda João escrever: olha, fala para a igreja que eu estou de olho. Fala para a igreja que eu estou vendo. Ainda que o
pastor lá de Laodiceia não está vendo? Eu estou vendo. O pastor da igreja está vendo. Isso aqui, gente, não é uma acusação, não. A Bíblia diz que o Pai, ele exorta, ele castiga aquele que ama. Foi isso que Jesus está dizendo. Olha, eu exorto aquele que eu amo. Então escreve às igrejas, para que se arrependa, para que volte o fervor espiritual. Escreva à igreja, para que eles dependam de Cristo e não do mundo. Escreva à igreja, para eles voltarem àquela fome, àquela sede, ao primeiro amor. Escreve à igreja que eu estou vindo, eis que cedo venho. E era isso que João está chamando a atenção dessas igrejas. Espiritualmente, gente, a Ásia Menor, onde estavam ali essas igrejas, estava marcada ali pelo pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? Existia a filosofia religiosa dos gnósticos, os ateus, que são os ateístas. Havia adoração ao imperador. A igreja estava inserida neste meio. E qual que era a dificuldade da igreja? Ser crente. E qual que é a nossa dificuldade hoje, gente? Ser um crente fiel, porque crente é fácil. Mas ser um cristão fiel em levantar a bandeirinha dos princípios e valores do reino e dizer, independente da circunstância, ainda que me mate, ainda que tenha influência que tenta me levar, eu mato a minha carne, eu morro por Cristo. Eu não estou disposto a negar a minha fé no Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos encontros. Amém, gente? Amém, gente?